Com a palavra, nosso pastor Fernando. Que Deus o abençoe. Bom dia, irmãos. Tudo bem com todo mundo? Tudo em paz? Que bom que nós estamos aqui para louvar a Deus, para adorar a Deus. Nós aqui, vocês aí, e vamos louvar, vamos adorar a Deus. Vamos ter esse momento como um momento precioso para as nossas vidas, tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 8 ao verso 11. Diz assim, Êxodo 20, do verso 8 ao 11, diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado, o dia de sábado, e o santificou. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela tua presença em nossas vidas, pelo teu amor e pela tua graça. Obrigado porque o Senhor nos sustenta, a tua graça nos basta. Obrigado porque o Senhor é Deus e continua sendo Deus, eternamente Deus, para sempre Deus. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, as pessoas acham, e até alguns cristãos também, que os 10 mandamentos, aliás, essa expressão, os 10 mandamentos, não existe na Bíblia, existe o decálogo, 10 palavras, né? Algumas pessoas acham que os 10 mandamentos são um conjunto de regras que são um desmancha-prazer, um conjunto de regras pesadas, um conjunto de regras difíceis de serem cumpridas, um conjunto de regras anacrônicas, fora de tempo. As pessoas acham que os 10 mandamentos já não tem mais serventia ou valia para os dias de hoje, mas isso é um equívoco muito grande, porque a visão correta que devemos ter sobre os 10 mandamentos é que os 10 mandamentos são fruto do amor e cuidado de Deus para com as nossas vidas. Veja o seguinte: princípios dados por Deus àqueles a quem ele já provou e demonstrou seu amor. Os 10 mandamentos são princípios dados por Deus para nós, porque ele já provou o seu amor. Como ele fez isso? São valores de sabedoria para quem tem liberdade, valores de sabedoria para que nós tenhamos liberdade, para que nós tenhamos a verdadeira felicidade, para que nós nos relacionemos verdadeiramente com Deus. O contexto dos 10 mandamentos é o seguinte: os hebreus eram escravos no Egito. E sendo escravos no Egito, passaram gerações ali sendo exploradas, gerações sendo escravizadas, gerações sendo espezinhadas, massacradas. E um dia eles começaram a orar e clamaram a Deus pela libertação. E o que foi que Deus fez? Atendeu ao clamor pela libertação. Deus foi e os libertou do Egito. Deus veio, interveio, libertou o povo da opressão. Deus os guiou no caminho no deserto. Durante o dia, Deus os protegia do sol com uma nuvem, fazendo sombra para eles. Durante a noite, Deus os protegia do frio do deserto, fazendo uma coluna de fogo e os aquecendo. Não havia comida no deserto e Deus mandou comida para eles. Quando eles pediram um novo cardápio, Deus deu um novo cardápio para eles. O maná, os codornizes. Deus mandou.
e cuidou deles. E quando eles estavam sob ameaça de serem mortos, porque o exército de Faraó vinha para atacá-los, Deus abriu o mar vermelho e eles passaram a pés secos, diz a Bíblia. E foram protegidos e guardados. Somente depois de Deus ter feito tudo isso com eles, foi que Deus deu os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos são prova de um amor tremendo que Deus tem por ele, porque Deus não deu primeiro a regra para depois amá-los. Deus os amou primeiro para depois enviar as 10 palavras. Por isso que as 10 palavras, o decálogo, são 10 palavras de libertação. São 10 palavras de amor, são 10 palavras de sabedoria, são 10 palavras de cura, de felicidade, de alegria. São expressão da sabedoria e do amor de Deus para comigo e para com você. São o amor de Deus expresso por meio dos seus ensinamentos. Então, esse era o contexto. O povo escravizado pede, Deus liberta, cuida deles no deserto, os livra da morte e só depois dá para eles os 10 mandamentos. Então, Deus aí age dessa forma, dizendo o seguinte: olha, vocês viveram no Egito, vocês viram lá como são os deuses deles, vocês viram como eles adoram, como eles têm medo da noite, como eles acham que o sol, Deus Sol, os abandona durante um período, como eles se preocupam em atender os caprichos dos deuses. Você viu como eles vivem, né? Pois vocês não vão viver assim. Vocês serão libertos de todas essas práticas que esses deuses criados por eles impõem a eles, os assusta, os domina e impõe medo. Vocês vão viver de forma diferente. E vocês vão viver da seguinte forma: primeiro, não terás outro Deus diante de ti. Não terás outro Deus diante de ti. Eu sou o único Deus. Não me trate como uma coisa. Não me trate como quem quer que seja, criado por quem quer que seja. Eu sou o único Deus. Livre-se da adoração e da devoção a um Deus que não seja o único e verdadeiro Deus. Por isso que eu não vou lhes dar um nome, Moisés. Por isso, Moisés, que eu não vou chegar para você e dizer: meu nome é fulano de tal. Você vai dizer: eu sou. O eu sou o enviou. E Moisés foi lá e disse: mas Senhor, como é que eu vou chegar lá e dizer o eu sou? Como assim? Ele disse: não, você vai lá e vai dizer o eu sou. Porque quando vocês se relacionarem comigo, vocês não vão se relacionar comigo na categoria de um Deus pagão que está na prateleira dos deuses. Deus tal, Deus tal, Deus tal, Deus tal, e o Deus fulano de tal que está te enviando. Não. Você vai dizer o Deus verdadeiro, tratar sobre mim com adjetivos que definem o meu caráter. Tratar comigo, Moisés, com os adjetivos que definem minha personalidade, meu jeito, quem sou eu. E você vai dizer: o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus eterno, o Deus pessoal, o Deus digno, o Deus poderoso, o Deus onisciente. A palavra Deus se refere a qualquer Deus. Mas quando queremos falar sobre o nosso Deus, nós falamos tratando com os seus adjetivos, os seus atributos, a sua personalidade, a sua pessoa, o seu ser. É assim que a gente deve se relacionar com o nosso Deus. Nosso Deus não tem nome. Nosso Deus é o Deus eterno. Nosso Deus é o Deus curador. É o Deus redentor. Nosso Deus é o Deus poderoso, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus que é Senhor dos senhores, o Deus que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente. Esse é o Deus com o qual nós nos relacionamos, e esse, Moisés, é o Deus ao qual você vai se referir quando chegar diante de Faraó e disser: o Deus criador de todas as coisas mandou libertar meu povo. Então, Deus chega depois disso tudo e diz: vocês vão se relacionar comigo não como eles se relacionam com os deuses dele. Você vai se relacionar comigo assim: não terás outros deuses diante de ti. Segundo, não farás para ti nenhum ídolo. O primeiro é o seguinte: não transforme Deus em coisa. E o segundo, não transforme coisa em Deus. Primeiro, não terás outros deuses. Não transforme Deus em coisa. Não pegue aí pedaço de madeira, pedaço de pau, pedaço de não sei o quê. Não invente coisa, não invente um Deus.
Só existe um. O segundo, não transforme coisa em Deus. Da mesma forma, você pega as coisas e quer dizer que aquilo é Deus e quer se debruçar, se prostrar, se curvar diante daquilo. Não, não faça isso. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, eles se relacionam com Deus manipulando, com superstição, com um jeito pagão de se relacionar, tentando manipular, tentar forçar Deus a fazer qualquer coisa. Não, você não vai se relacionar comigo assim. Você não vai tomar meu nome em vão. Por isso que eu não vou te dar um nome. Porque você vai se relacionar comigo quando eu tocar no seu coração, quando eu te atrair, quando eu me der a conhecer a você, como estou fazendo agora, quando eu o puxar. É assim que você vai se relacionar comigo. E terceiro e quarto mandamento, que é o que a gente está entrando agora, diz assim: lembra-te do Senhor, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o dia do Senhor, dia santificado ao Senhor. E aí a gente começa a olhar para esse texto e pensar o que eu aprendo com esse texto. E o que são os 10 mandamentos para a minha vida? Os 10 mandamentos de Deus para a minha vida são o guia da felicidade. Porque nós devemos olhar para os 10 mandamentos como ensinamentos de Deus para uma felicidade real e não ilusória. Uma felicidade real e não uma pseudo-felicidade. Eu tenho que olhar para os 10 mandamentos e dizer, isso é para a minha vida. Mas aí você pode chegar diante dos 10 mandamentos e dizer, poxa, mas eu não consigo cumprir. Não consegue mesmo, não. Ninguém conseguiu. Sabe quem conseguiu cumprir os 10 mandamentos? Quem? Jesus Cristo. Nosso representante, o segundo Adão, Jesus Cristo homem. Ele conseguiu cumprir os 10 mandamentos. Só que, olha que coisa linda, ele não devia nada. Qual é a dívida que Jesus tinha? Nenhuma. Não tinha pecado. Então ele cumpriu os 10 mandamentos. E aí ficou com crédito. Ficou com crédito. Ele não devia nada, ele cumpre os 10 mandamentos. Aí ele pega esse crédito e disponibiliza para quem crê. Todo aquele que crê será salvo. Eu vou atribuir o meu sacrifício a você, eu vou atribuir a vocês, né, o meu crédito, vou disponibilizar meu crédito que eu tenho, porque eu não pequei, porque eu não devia nada, fui lá e cumpri o mandamento no seu lugar. Então nós cumprimos o mandamento em Cristo. Em Jesus Cristo a gente cumpre os mandamentos. E quando a gente chega a essa conclusão de que nós não temos condição de cumprir os 10 mandamentos, mas cumprimos em Cristo, né? Olhamos para o sacrifício de Cristo, para a vida de Cristo, tomamos para nós e dizemos, Deus, aqui é a nossa oferta para o Senhor. Jesus Cristo, morto e ressurreto, cumprindo os mandamentos, a lei do Senhor, com prazer em obedecer. Aí nós passamos a obedecer os 10 mandamentos, não para ser salvos, mas por gratidão ao nosso Deus. Devemos cumprir os 10 mandamentos não para ser salvos, mas por gratidão ao nosso Deus. Como é que eu vou viver, Senhor? Se eu não consigo cumprir, como é que eu vou viver se a vida é difícil? Como é que eu vou viver em gratidão a Deus? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Vou viver em gratidão. Tudo que nós fazemos com Deus e para Deus é por gratidão, não para ganhar qualquer coisa. Por isso, ele disse, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, para que você não se relacione com Deus com segundas intenções. Não devemos nos relacionar com Deus com segundas intenções. Vou para a igreja porque estou precisando de uma bênção. Não, de jeito nenhum. Não, eu vou dar o dízimo porque o Senhor vai me honrar. Não, de jeito nenhum. Eu vou para a reunião de oração porque estou precisando disso. Não, de jeito nenhum. Tudo deve ser por gratidão. Tudo. Tudo. Nosso nível de relacionamento com Deus tem que chegar ao nível da gratidão. E não da segunda intenção. E não seja lá do que for. Tudo é por gratidão.
Eu sou grato a Deus por tudo que tenho. Somos gratos a Deus, devemos ser gratos a Deus. E aí a gente olha para esse quarto mandamento e pensa, o que é que eu aprendo com esse quarto mandamento? São tantas coisas, gente, que a gente pode aprender com esse quarto mandamento. Devemos aprender o seguinte: primeiro, o sábado, o Shabat, o descanso, o dia do Senhor, ele pressupõe a existência de outros 6 dias. O sábado é um dia, o dia do Senhor é um dia, mas ele pressupõe a existência de outros 6, ou seja, trabalharás 6 dias e neles farás todo o teu trabalho, mas o 7º é o dia do Senhor. O mandamento não está falando que existe um dia só, o mandamento está falando que existem 7 e que você vai trabalhar em 6, mas que o 7º é o dia do Senhor. O dia de louvar, o dia de adorar, o dia de se resguardar, de santificar. Tem muitos princípios, muitos ensinamentos aqui. E aí a gente precisa pensar o seguinte: o que isso quer dizer que o pastor está querendo falar? E que tem 7 dias, tem 6, tem 1. Que conta é essa que ele está fazendo? Estou fazendo a conta aí, meu irmão, que é o seguinte: a gente quebra o dia do Senhor, o quarto mandamento, na quarta-feira, na quinta-feira. Quando a gente deixa de fazer o que devia fazer. Quando a gente deixa a nossa vida desorganizada, quando a gente empurra as coisas com a barriga, a gente quebra o dia do Senhor. Porque aí você não fez o que tinha que fazer na quinta, empurrou para a sexta. Não fez o que tinha que fazer na sexta, empurrou para sábado. Porque empurrou para a quinta e para a sexta as coisas que tinha que fazer durante a semana, chega no dia do Senhor, no domingo, o nosso dia do Senhor, e aí disse: vixe, estou atarefado, não vou poder ir para a igreja. Estou atarefado, não vou poder ler a Bíblia. Estou atarefado, não vou poder orar. Estou atarefado. Por que está atarefado? Porque leva uma vida desorganizada e crente não pode ter vida desorganizada. Crente não pode ter vida desorganizada nem financeira, nem na sua agenda semanal, nem na sua casa. Pode ser uma casa desorganizada. Crente, servo de Deus, não pode ter uma vida desorganizada. Não pode. Nós precisamos cuidar da nossa vida de tal forma que tenhamos margem em tudo. A disciplina da margem. Sabe como é a disciplina da margem? É você ter tudo organizadinho para que você tenha sobra guardadinha, seja de tempo, seja de dinheiro, seja de paciência, seja de tudo. Por quê? Porque uma pessoa que é organizada financeiramente, mesmo que ganhe pouco, muito pouco, ela vai estar com os dias dela tranquilo, porque ela não vai gastar mais do que ganha, não vai ser consumista, que é um problema para muitos cristãos, problema para muita gente. Crente não pode ser consumista. Se ela ganha pouco, ela vai se organizar de tal forma que ela não vai ter dívidas, que ela vai honrar tudo direitinho, vai viver adequadamente com o que ganha, vai poder contribuir com seus dízimos e ofertas direitinho na igreja, e vai ter aquela sobrazinha lá, pequenininha, mas vai ter uma sobrazinha lá, porque se alguém aparecer a ela precisando de ajuda, ela vai poder ajudar. Vai poder ajudar. O crente desorganizado, ou a pessoa desorganizada, aí vale para todo mundo também, ele vive a vida de qualquer jeito, é consumista, gasta quanto mais do que deve, bota o chapéu além do que a mão alcança, pinta e borda, e aí na hora que ele está precisando de uma coisinha, ele vai recorrer a quem? A quem é organizado, que se organizou todinho e está lá com uma poupancinha de R$100, e o cara que é desorganizado precisa comprar um remédio de 50 e não tem, porque é desorganizado, porque vive de qualquer jeito, porque é consumista, porque gastou onde não devia, onde não podia, e na hora que precisa de um remédio de R$50, de R$40, vai pedir a quem é organizado, que vive de acordo com o seu salário, que junta tudo direitinho, arruma, que ajeita e que está lá tranquilo, com margem. Uma margem pequenininha de R$100, mas é uma margem. Quem vive melhor? O organizadinho que ganha pouco e que está lá com tudo direitinho, tem uma margenzinha
de R$100, que ele pode até dizer assim: meus filhos, hoje, esse mês, a gente organizou tudo direitinho, a gente pode até ir na pizzaria, gastar esses R$100 aqui, vamos para a pizzaria. E aí ele organiza e planeja ir para a pizzaria com a família ali, e vai, sabe? Mesmo que seja a pizzaria mais simples, gente, do bairro, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, porque está tudo organizadinho, tudo direitinho, e a bênção de Deus está ali sobre aquele lugar, sobre aquela ação, sobre aquela atitude. Mas crente desorganizado, não. Faz de qualquer jeito, vai para a pizzaria, mete no cartão de crédito, depois fica com dor de cabeça para pagar. Crente não pode ser desorganizado. Seu tempo, você não pode desorganizar seu tempo. Não pode viver de qualquer jeito, levando a vida de qualquer jeito, e depois não tem tempo para um amigo, não tem tempo para atender um telefone de um parente, não tem, diga que eu estou ocupado, não tem tempo para atender uma pessoa, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a igreja, para Deus, para a obra do Senhor, porque é desorganizado. Esse mandamento está dizendo o seguinte: tem 6 dias para você organizar sua vida, para você aprender a viver como Deus é organizado. Deus é organizado, gente? Deus é organizado, Deus é o suprassumo da organização, Deus é tremendo. Tudo organizadinho, tudo funcionando direitinho. Por isso que ele pôde descansar no 7º dia, porque ele fez tudo organizado. Gente, é um péssimo testemunho o crente ser desorganizado. É um péssimo testemunho. Você precisa ter margem. Quem não tem margem não aproveita uma oportunidade, sabia? A oportunidade de comprar uma coisinha que você queria, chega, aí você se organizou o tempo todo e tem uma margem lá. Você vai, pega aquele dinheirinho e consegue aproveitar a oportunidade. Quem não tem margem não aproveita a oportunidade. Quem não tem margem, quando chega a oportunidade, fica desesperado. Pô, eu perdi a oportunidade. Para ir, se eu tivesse juntado um dinheirinho, mesmo que fosse 50, mesmo que fosse 30, mesmo que fosse 20, se eu tivesse uma poupancinha pequenininha, quem sabe eu aproveitava essa oportunidade. Mas vive a vida de qualquer jeito. E depois, como é que aproveita a oportunidade? Esse mandamento está dizendo para a gente que o sábado pressupõe outros 6 dias. Em segundo lugar, esse mandamento está dizendo que o sábado aponta para a sabedoria do tempo. Já falei sobre isso, acabei de falar sobre isso agora. A sabedoria do tempo, de cuidar do tempo, de administrar o tempo, aponta para isso. O sábado é um mandamento a favor do trabalho, não é a favor da preguiça. O sábado, o Shabat, o descanso, o dia do Senhor, é um mandamento a favor do trabalho. Ele está dizendo: trabalharás. Trabalharás. Gente preguiçosa, que não quer trabalhar, depois vem para a igreja, está pensando que está cultuando. Mas o mandamento é para trabalhar 6 dias. E um dia parar para agradecer a Deus, refletir sobre a vida, louvar, estar com a família, dar atenção, cumprir a missão sacerdotal em casa. Cumprir a missão sacerdotal em casa. Todo pai é o sacerdote do lar. Cumprir a missão sacerdotal. O Shabat, o dia do Senhor, é um dia, um mandamento a favor do trabalho, e não da preguiça, e não da procrastinação. E tem mais, veja bem, se o mandamento diz que você vai trabalhar 6 dias, e folgará um para louvar a Deus, né? Descansará em um para louvar a Deus. Por que a nossa semana tem 7 dias, trabalhamos 5 na maioria dos casos, como antigamente era bem isso, e folgamos 2? Por que sábado e domingo, na nossa cultura aqui, é praticamente feriado? É porque é o seguinte: os Estados Unidos é uma nação muito grande que influenciou o mundo em vários aspectos, inclusive aspectos culturais. Os Estados Unidos foi
colonizado por um grande grupo de protestantes, né? De protestantes que preferiam e entenderam que tinha que guardar o domingo, mas também foi colonizado por um grande grupo de judeus que sempre guardaram o sábado. Então, historicamente, há muito tempo atrás, eles chegaram a um acordo. Tá bom, então vocês guardam o sábado e nós guardamos o domingo. E aí acabou ficando 2 dias na semana de feriados, praticamente. Pelo menos no passado, sábado e domingo, no passado, há 30, 40 anos atrás, né? Não abria comércio algum, nem sábado, nem domingo. Por quê? Influência da colonização judaica protestante do norte dos Estados Unidos. Essa é a influência. No Brasil também, muitos judeus vieram morar aqui, certo? E no sul do Brasil, muitos luteranos, muitos protestantes. E a igreja protestante está no Brasil já há 160 anos, né? A igreja presbiteriana há 161 anos. Então, é desse jeito que aconteceu da gente ter uma semana que sobra 2 dias. Mas mesmo sobrando 2 dias, ainda tem gente que não separa o tempo de louvar a Deus, o tempo de adorar a Deus. Isso é demais, não é não? Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Tenha cuidado como é que você vive. Tenha muito cuidado. 3, o sábado pressupõe limites, né? Trabalharás 6 dias, limites. Tem limite para tudo. Tem limite para tudo, tem limite para compra, tem limite para gasto, tem limite para estar em casa, né, há tempo de estar em casa, tempo de estar na igreja, tempo de trabalhar, há tempo para tudo, não é isso que o Eclesiastes fala? Há tempo para tudo. Então tem limites. O mandamento está ensinando isso, que há limites. 4, o sábado proporciona descanso, claro. Claro. É o que o mandamento fala. Sabe por que o sábado proporciona descanso? Porque o sábado é a hora, é o momento do exercício da confiança no Senhor. Confiar em Deus. Quem pôs esse mundo girando? Deus. Quem o mantém girando? Deus. Não sou eu que faço o mundo girar. Não sou eu que o mantenho girando. Não, se eu não trabalhar, se eu não correr atrás, não vai ter o que comer dentro de casa. Não, se eu não der conta do recado, ninguém faz. Se eu não fizer, ninguém faz. Um monte de gente vivendo nessa roda viva, nessa loucura, nessa correria, achando que o mundo está girando porque você está trabalhando. Deus está dizendo nesse mandamento, confie em mim. É um exercício de confiança em Deus e não de autoconfiança. Obedecer o mandamento do sábado é um exercício de confiança em Deus e não de autoconfiança. Porque quando você está com problema, é para a casa de Deus que você deve ir, é para a presença de Deus que você deve ir. Quando você está com problema, é com Deus que você deve estar. E tem gente que quando está com problema não exercita fé, não exercita confiança. Fica desesperado e não consegue ir para a igreja adorar, louvar a Deus. É exatamente isso que tem que ser feito, ir adorar a Deus. Louvar a Deus, estar com Deus, estar com a congregação, com a igreja, que é um ambiente acolhedor, que é um ambiente de comunhão, que é um ambiente no qual Deus se faz presente. A presença de Deus em nossas vidas é individual, mas também é coletiva. E os meios de graça acontecem dentro da igreja. E Deus derrama graça especial sobre nós. Então, obedecer ao quarto mandamento é exercitar a confiança em Deus, porque Deus é que sustenta tudo, Deus é que garante tudo, e se você chegou até aqui, foi porque Deus te trouxe. Se você tem o que você tem, é porque Deus te deu. Se você está vivo, é porque Deus está cuidando de você. Então, o sábado é um mandamento de confiança no Senhor. O Shabat é um mandamento contra a opressão, a ambição e a autoconfiança. Muita gente, de forma ambiciosa,
Tem trabalhado para conseguir as coisas e com isso negligencia a vida espiritual, negligencia a relação, a amizade, a caminhada com Deus. E essa negligência tem um preço. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, né? O sábado gera realinhamento. O sábado gera realinhamento. Mais do que descanso e entretenimento, o sábado visa o realinhamento de nossos corações com Deus. A gente passa a semana toda com a nossa atenção atraída por outras coisas. Porque a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que cuidar das coisas. A semana toda a gente passa sendo consumido, né? E aí quando a gente vai cumprir o mandamento do sábado, a gente realinha nosso coração com Deus. E aí vai seguindo. Mas se você passa dias sem vir na igreja, dias sem orar, sem ler a Bíblia, sem buscar o Senhor, seu coração está desalinhado e cada vez mais distante de Deus. E nós precisamos buscar o tempo todo o alinhamento de nossas vidas com Deus. Porque o que foi que nós lemos aqui com Ranieri? Que miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, se eu não faço. O mal que eu não quero fazer, se eu faço toda hora. Se eu não cuido do meu coração, da minha caminhada com Deus, se eu não alinho o meu coração com Deus, essa situação se torna constante, essa situação se torna repetitiva, essa situação de querer fazer o bem e não conseguir, se torna cada vez replicada em nossas vidas. Mas, se eu busco a Deus, se eu alinho o meu coração com Deus, se eu me aproprio dos cultos, das devocionais, dos estudos, das orações, se eu me aproprio das coisas que a igreja do Senhor oferece para alinhar meu coração com o Senhor, eu vou conseguindo vencer essa batalha. Porque Paulo falou isso, mas venceu essa batalha. Paulo falou isso porque ele tinha consciência disso. E essa consciência chegou porque ele estava andando com Deus. Se ele não estivesse andando com Deus, ele não teria consciência disso. Somente o Espírito Santo agindo na vida dele, deu a ele consciência de que ele precisava, dependia de Deus, porque o que ele queria fazer ele não fazia, mas o mal que ele não queria ele fazia toda hora. Foi o Espírito Santo que revelou isso para ele. Então, mais do que descanso, o entretenimento, o sábado visa o realinhamento do nosso coração com Deus. O sábado mantém nossa liberdade. Disciplina é liberdade. Renato Russo cantou isso numa música dele, ele mesmo escreveu. Não sei se ele entendia a dimensão da verdade que ele estava falando. Porque disciplina é liberdade. Se você tem disciplina financeira, você tem liberdade para comprar uma coisa ou outra quando você tem aquela margem que a gente falou. Se você tem disciplina com o tempo, você tem liberdade para sair, jogar um futebol, para assistir um filme, para brincar aqui, para fazer acolá. Por quê? Porque você tem sua vida organizada, disciplinada. Disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. E o ser humano precisa e gosta de disciplina. Irmãos, os seres humanos foram criados por Deus. Olha que constatação. Os seres humanos foram criados por Deus. E como criatura de Deus, não foram criados seres autônomos. Foram criados seres teônomos. Significa que não é para viver de acordo com sua própria lei, autonomia, nomos, pessoal, lei. Mas para serem seres teônomos, lei de Deus. Teo, Deus, nomos, lei. Foram criados seres para viver de acordo com as leis de Deus, teônomos. Os seres humanos precisam de disciplina porque foram criados assim e gostam. E Deus disciplina a quem ama. E disciplina é amor de Deus manifesto por meio de seus ensinamentos, de seus princípios. E eu vou te mostrar por que é verdade isso. Primeiro é verdade porque é Deus que falou, porque está escrito, claro, obviamente. Mas uma pergunta sempre me intrigou a respeito do crescimento do islamismo na Europa. Você sabia que o islamismo está crescendo muito na Europa? E muitos jovens europeus estão se tornando islâmicos?
Como é que a gente entende isso, né? Que coisa estranha. Como é que a Europa é o país da liberdade moral e né, o continente da liberdade moral? Como é que os países europeus todos são livres, fazem o que querem, pinta e borda, e muitos jovens estão se tornando islâmicos, adeptos de uma religião extremamente radical? Você sabe o que é? A resposta que me deu foi um professor de teologia, num curso que eu estou fazendo recentemente, numa aula, ele falou, sabe por quê, irmãos? Porque eles estão encontrando disciplina e eles gostam, e o ser humano gosta de disciplina, mesmo que seja uma disciplina irracional e radical. Porque eles foram criados soltos, foram criados sem disciplina, foram criados à toa, foram criados acreditando que pode fazer tudo, que não vai dar em nada. Acreditando que pode abortar, que não vai dar em nada. Acreditando que pode transar qualquer hora, que não vai dar em nada. Acreditando que pode comer qualquer hora, que não vai dar em nada. Acreditando que pode estudar ou não, que pode pintar e bordar. Eles foram criados assim, sem código moral, sem disciplina, sem nada. Aí chega um determinado momento da vida, ele encontra alguém que diz a ele que não pode, que é assim, que é desse jeito. E ele entende que essa pessoa que está falando isso para ele é uma armadilha, mas ele entende que essa pessoa está demonstrando amor e interesse por ele. É por isso que o islamismo está crescendo entre os jovens na Europa. Disciplina é liberdade. Disciplina é demonstração de amor. Disciplina é demonstração da graça de Deus. E o mandamento está dizendo para a gente que a gente tem que ter disciplina. Obedecer a esse mandamento é obedecer à disciplina do Senhor. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu lhes darei Shabá. A palavra sábado significa descanso. E nós cultuamos a Deus e guardamos o domingo, porque a palavra domingo significa dia do Senhor. E o Espírito Santo, Jesus ressuscitou no domingo, Jesus visitou o povo, os seus discípulos, 2 domingos seguidos, está lá em João, Evangelho de João, 2 domingos seguidos, estavam ali reunidos os discípulos, Jesus os visitou nos 2 domingos. Paulo fala que o pessoal no primeiro dia da semana deveria recolher as ofertas. O Espírito Santo cai num domingo. E vários outros episódios na Bíblia mostram que a igreja cristã adotou o dia do Senhor, o domingo, como o dia do Senhor. E aí, esse texto, tome sobre vós, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, eu lhes darei Shabá. Eu lhes darei da minha presença. Eu lhes darei do meu acolhimento, da minha graça. Eu lhes darei de mim mesmo. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso, Shabá, para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus não deu para a gente um código, uma regra desmancha prazer. Deus deu regras de amor. Obedecer os mandamentos de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. E esses 4 mandamentos que nós lemos aqui, em especial o 4º, eles tratam da regra do relacionamento com Deus, né? Os 4 primeiros já são escolados nisso. E os 6 últimos dos nossos relacionamentos entre nós. Então, Deus, quando Deus mandamentos, ele está dizendo o seguinte: comigo você vai se relacionar desse jeito. Assim, assim e assim. Pois o Filho do Homem, Jesus, é o Senhor do descanso, o Senhor do sábado. Meus irmãos,
Nossa vida com Deus precisa de um upgrade, né? Precisa de uma renovação. Nossa caminhada com Deus precisa, sabe, de um investimento. Nossa caminhada com Deus precisa ser tunada, precisa ser guaribada, precisa ser, sabe, nossa caminhada com Deus precisa, sabe, de investimento, de tempo, de disciplina. Nossa caminhada com Deus precisa ser levada mais a sério. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé? De pés. Quer para a bênção já? Deus, nós louvamos o teu nome por ter enviado para nós a tua palavra, que é palavra de liberdade, é palavra de amor, é palavra de graça, disciplina necessária para as nossas vidas, para nossas almas rebeldes. Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, pela tua presença. Obrigado em nome de Jesus, que o seu poder se manifeste sobre nós e que nós nos dediquemos à nossa caminhada com o Senhor, à nossa jornada com o Senhor. Nos dediquemos a servir ao Senhor. Nos dediquemos, Pai. Que o seu poder se manifeste e abençoe a Igreja Presbiteriana Moriá. Abençoe a Igreja Presbiteriana do Brasil. E abençoe os crentes verdadeiros e genuínos desse país, para que eles, de fato, caminhem com o Senhor e sejam sal da terra e luz do mundo, para que as nossas obras resplandeçam a luz diante dos homens e todos vejam e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que o consolo e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor no Brasil, hoje e sempre. Amém. Amém.